eu gasto meu tempo envolvido no tempo que a vida me dá. Quando esqueço de ler a palavra que é doce, mas pura como mel. Amém, glória a Deus. Só amém naquela cidade. Amém. Amém, glória a Amém, Deus. glória a Deus. Está iniciando. Pode iniciar, irmã. Amém. Vem. Vamos nos encarar na glória, que as estrelas saem a pau. Convido os irmãos a colocarem de pé. Amém, Está glória a lendo. Deus. Se você tem as suas Bíblias, Graças o a livro Deus. de Amós, capítulo 9, é o último capítulo de Amós. Amós, capítulo 9, versículo 11. Amós está no Novo Testamento, ali. Graças a Deus. Pode, irmã. Amós, capítulo 9, versículo 11. Graças a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom, e todos os gentios que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas ao que lança semente. E os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. E trarei do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e comerão o fruto, e plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Amém. Vamos orar? Aleluia, Jesus. Senhor meu Deus, Sim, meu Deus. eu te agradeço, Senhor, por esta palavra, Senhor. Eu te agradeço por esta noite, meu Deus. Eu agradeço, Senhor, por as tuas promessas, meu Pai. Agradeço, Senhor, por ter nos ensinado a esperar em Ti, Senhor. Agradeço, Senhor, por todos aqueles que estão reunidos nesta noite e aqueles que nos acompanham, Senhor, meu Deus. Eu saúdo, Senhor, a Tua presença, meu Deus e meu Pai, a estar habitando em cada um de nós nesta noite, Senhor. Porque nós viemos, Senhor, para estar abençoando, Senhor, para estarmos sendo abençoados, meu Deus, e ser enchidos da Tua comunhão, Senhor, meu Deus e meu Pai, da Tua graça e do Teu poder, Senhor. Assim como o Senhor diz em Tua palavra, que virá um tempo onde todo Israel se juntará, Senhor. Haverá um tempo em que todos estarão reunidos, o Senhor restaurará, Senhor, as cidades, Senhor. O Senhor restaurará, Senhor, os povos, Senhor, meu Deus e meu Pai.
seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me Graças a Deus. Amém, glória a Deus. Convido a missionária de repente para o lugar nessa noite. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus maravilhoso, santo, Deus. Graças a Deus. Obrigada, meu Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus maravilhoso e santo. Toda a honra e toda a glória dada a Ti, ó Pai. Graças a Deus. Cumprimento a igreja da paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou que é para nós louvar a semana passada. Vamos louvar essa semana. 561. Entre a arca pequenininha, tiver o Orque Bênção, número 561. Tem mais? Ah, daí? Tem mais um? Glória a Deus. Aqui, ó. Quem não tem? 561.
561 Essa que aí a gente benção. não tem. Tem 500 também? 561 o número que benção. Ah, tem também? Eu É que tiver. às vezes o louvor é diferente. Isso. Meu Deus. O título tem que ser que benção. É? Amém? Amém. Que bênção na lua, brilhando no espaço. Que bênção nas ondas que rolam no mar. Que bênção as flores que brotam nos campos. Mas a maior bênção eu vou te contar. Jesus me salvou dos pecados meus. Que bênção, Jesus, que bênção, meu Deus. Que bênção as aves que cantam, encantam. Que bênção, criança, se diz pra brincar. Que bênção, rebanho, passando entre os rios. Mas a maior bênção eu vou te contar. Jesus me salvou dos pecados meus. Que bênção, Jesus, que bênção, meu Deus. Que bênção, amigo, pra mim nos procura. Que bênção, a pátria, ao qual posso amar. Que bênção, família, saúde e fartura. Mas a maior bênção eu vou te contar. Jesus me salvou dos pecados meus. Que bênção, Jesus, que bênção, meu Deus. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. O próximo. Deus maravilhoso e santo. O número glória a Deus. 509. Volta um pouco o número 509. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso e santo. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Amém? Amém? Quando o Jordão passar nos unidos e entrarmos, cairemos lá, como areia da praia, remidos, ó que gloriosa vista será, tantos como areia da praia, tantos como areia do mar.
atenção aqui o livro de Amós, o título dessa leitura, a visão da ruína do altar, promessa de restauração. E ali em Amós, no finalzinho de Amós, no finalzinho de Ezequiel, é algo parecido, porque o Senhor ali, depois de todos os acontecimentos, ali com o profeta Ezequiel, toda a base da pregação do profeta Ezequiel é o amor que ele tinha pelas almas para que elas viessem se salvar. E esse amor que ela tinha vinha do coração de Deus para Ezequiel. Então, Ezequiel, ali, se você vai analisar todo o livro de Ezequiel, você se apaixona, porque Ezequiel, sem medo de represália, sem medo de ataques, ele ir para o exílio, porque naquele tempo era preso, eles faziam muita maldade com os servos de Deus, sem medo de tudo isso, ele ouvia a voz de Deus e colocava em prática tudo que era pela palavra do Senhor. Então ali Ezequiel, juntamente com a graça de Deus, ele era apaixonado pela palavra do Senhor, pelo distribuir a palavra do Senhor para vir de encontro com o povo para a salvação. E ali eu pude ver, meditando ali nos últimos capítulos, onde que o Senhor, ele prepara, ele restaura o povo, ele chama o povo, ele restaura o povo, ele livra o povo, ele dá salvação ao povo, ao qual este povo tem a graça pelos profetas, pelos servos, pelos sacerdotes, de dividir eles em tribos. Aquele tempo era tribo. Hoje em dia é cidades, né? Hoje em dia é, digamos assim, São Bento Baixo, Santo Antônio, nós dizemos bairros. Naquele tempo era tudo tribo, tribo de Benjamim, tribo de Zebulon, tribo de vários que o Senhor tinha separado de toda a trajetória que eles tiveram nas lutas, nas batalhas, aqueles que permaneceram na presença de Deus, o Senhor preparou para cada sacerdote, para cada servo de Deus, estar ali comandando ali as tribos. Então, tinha uma tenda aqui, outra tenda ali, digamos, em cada cidade, mas ali tinha um líder que iria comandar todo aquele povo. Então ele estava prestando atenção que para cada tribo o Senhor mediu tantos ali de escovadas, metros, quilômetros, coisas assim, né? São medidas diferentes de que hoje a gente diz quilômetros, a gente diz 10 metros, 5 metros, 8 metros, é diferente, mas é tudo por medida. Então ali tinha isso. E o que me chamou a atenção é que o Senhor, no momento, o Senhor diz: mas no meio de todas essas tribos vai ter um lugar santo do santo. E o lugar santo do santo é o altar do Senhor, né? É aquilo que é feito por mão de homem para que a presença de Deus estivesse ali o tempo todo. Hoje nós somos altar do Senhor. Naquele tempo a arca do Senhor ficava, né, no meio, que representava a presença do Senhor. E o Espírito Santo, ele vinha de tempo em tempo, digamos assim, uma vez por mês, para um sacerdote, geralmente era para os profetas. Vinha para os profetas numa visão e eles eram agraciados. E tudo que o Espírito Santo ali falava, manifestava na vida deles, era passado para o povo. Hoje não. Hoje nós temos o Espírito Santo do Senhor todos os dias. Neste momento, o Espírito Santo está conosco aqui para nos instruir, para nos ensinar, para ter na nossa mente, no nosso ouvido, para nós aprender a palavra do Senhor, a vontade dele. Que graça hoje, né? Então ele me chamou muito a atenção aonde que o Senhor disse que ali seria o altar, seria o lugar santo dos santos.
E aquele povo era o povo de Israel, era o povo de Jerusalém, que o Senhor tirou do meio de toda aquela confusão da Babilônia, né, da opressão, do exílio que eles estavam, e o Senhor colocou então naquele lugar que o Senhor preparou para eles estarem ali. Foi a salvação, foi a restauração, foi a promessa do Senhor que aquele que ficasse na presença dele teria essas bênçãos. Então ali ele chamou muita atenção, porque ele no final diz assim, que quando todos eles foram colocados ali, e cada um se santificavam, eles se santificavam ali, faziam oferta ao Senhor, adoração ao Senhor, cada um se santificava o seu altar, a sua vida, pelaquela santidade que estava ali, que era a presença de Deus ali, naquele lugar. E me chamou a atenção porque o Senhor mudou de Jerusalém para a palavra Deus está ali. Em vez de continuar chamando este povo é o povo de Jerusalém, não, este povo é o povo que Deus preparou aquele lugar e é o Deus que está ali. E me chamou muita atenção por quê? Porque quando o Senhor nos chama, o Senhor muda toda a nossa estrutura. O Senhor muda a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, as nossas vontades, né? Tudo Ele muda. Ele chamou a atenção pelaquilo que nós iríamos fazer ontem, ali na praça, né? Dava tudo de acordo com a nossa vontade, né? Com os nossos pensamentos, com aquilo que nós preparamos, né? Choramos, Senhor, tanto tempo, Senhor. Mas de repente o Senhor fala ao coração da gente por uma pessoa. Eu não iria trabalhar, já estou testemunhando, quero voltar dessa palavra. Eu não iria trabalhar ontem. E de repente o Senhor enviou uma, meio-dia e meio, depois 2 horas o Senhor enviou mais 2, depois 3 horas, por último o Senhor enviou uma. Que ela era de Balneário Camboriú ou Balneário Camboriú, uma de lá. Ela tem parente aqui e ela veio. E aí nós começamos a conversar e ela disse, eu tenho assunto que nós ia fazer, ela disse, não ia dar não, mas esse tempo não ia dar mesmo para vocês fazerem alguma coisa ali. Eu disse, pois é, mas tudo tem um porém do Senhor. E aí ela disse, bom, já que nós estamos falando alguma coisa de Deus, vamos falar de Deus. Eu disse, amém, vamos falar de Deus. E aí ela começou a colocar da vida dela num ministério bastante conhecido, que vocês também conhecem, bastante conhecido, que tem muito estudo, tem muito conhecimento. E ela disse, irmã, eu tenho debatido com isso, e isso tem me deixado, me tem me inquietado, porque eu não tenho compreendido o porquê tanto estudar, o porquê tanto fazer e não estar vivendo isso na vida de cada um. Aí eu disse para ela, o que o Senhor pede para nós nessa vida de caminhar com Ele? Para que nós sejamos obedientes, para que nós sejamos verdadeiros adoradores, para que nós não venhamos andar em 2 caminhos, na esquerda e na direita, mas que nós venhamos ter uma obediência na sua palavra, o caminhar com Ele, para que Ele possa nos aperfeiçoar, para que Ele possa nos restaurar, para que Ele possa nos mudar, nos transformar em santidade, porque Ele diz que nós devemos ser semelhante a Ele, porque Ele nos criou nossa imagem, a imagem dele e semelhança. Então Ele disse, se eu sou santo, que o meu povo seja santo. E para nós sermos santos, como é que nós temos que fazer? Nós temos que andar de acordo com a vontade do Senhor. Eu estava falando para a irmã Janete a visão que o Senhor nos deu. Ela confirmou. Isso se chama andar de acordo com a vontade de Deus. O Senhor mostra, o Senhor dá
compreender essa filha do Deus Altíssimo. Ela disse: por que me falaram que se eu não fizer tal obra, eu não fizer tal coisa, eu não vou ser salva? Como não? Eu posso praticar tudo que é tipo de ensinamentos que eu aprendo de homem. Se eu não estiver de acordo com a palavra do Senhor, na obediência e certeza de que eu estou indo de acordo com a vontade de Deus, eu não serei salva. Não serei. Porque obras temos que fazer. É isso que nós estamos fazendo, aprendendo para que outros possam ser abertos, o olho, o ouvido, a mente. Nós podemos falar. Você pode estar com multidões, você pode fazer missões, você pode fazer o que você quiser, mas se você não tiver um amor genuíno, um amor profundo e valorizar essa graça que Deus diz, conheça-me e prossiga a conhecer-me. E esse conheça e prossiga a conhecer-me é andar na vontade dEle, no querer dEle. Muitas vezes nós nos choramos na presença dEle. Agora mesmo ali estava ali um choro de alegria, porque o Senhor me fez compreender que por causa daquela alma Ele não permitiu estar ali. A palavra do Senhor diz que uma alma, ela é mais valiosa do que o mundo inteiro. Aquela alma precisava ter o ensinamento do Senhor claro, para que lá naquela cidade distante ela pudesse dizer: não, eu vivo dessa maneira, eu posso estar debaixo da obediência do homem, mas eu não vou me deixar corromper por uma teologia, não vou me deixar corromper por uma célula que diz que tem que ser dessa maneira, como eu falei esses dias, que um pastor falava. Ele dizia assim que não era para chamar ninguém para vir para a igreja, mas era para sair pelas ruas pregando. E eu digo para vocês, nós não estamos no tempo em que uma vez nós podíamos fazer isso. Nós estamos no tempo que nós precisamos buscar santidade para que Deus possa nos usar na igreja. Porque o que nós estamos fazendo aqui? Aprendendo para que ali fora o Senhor possa nos usar. Como que eu não vou chamar alguém para a igreja? Eu preciso, porque é dentro da igreja que a pessoa vai aprender, vai dizer: realmente ali existe Deus. Realmente aquela palavra foi a palavra ao qual me convenceu, ao qual me converti. Conversão é pela palavra. Amém, amados? Então, minha amiga, falando para vocês verem que muitas vezes a gente não compreende o agir de Deus. A gente não compreende. E tinha mais algo ali que ia ser profano. Enquanto nós estaríamos louvando em espírito e em verdade, tinha algo profano ali que eu não posso mencionar, porque temos que respeitar. Então tudo isso, o Senhor ele diz: eu não, a sua palavra diz que a glória dele ele não divide com ninguém, a glória dele é única. Para vocês verem como a estratégia de Deus ela é santa e nos ensina aquilo que é profano, aquilo que é errado, aquilo que é puro e aquilo que é impuro. E aqui então o que fala? Semelhantemente isso, a palavra aqui em Amós, o Senhor fala numa visão para nós que o altar ali estava em ruína. Qual que era o altar? Ali era o altar da soberba, da arrogância, dos pecados que estavam ali passando a mão, que estavam ali não usando a palavra de Deus como verdade, mas usando falsas doutrinas, falsos ensinamentos, falsas verdades. E o Senhor disse que iria tratar, que Ele iria tratar aquele povo. E segundo aqui a visão, eu imagino que visão gloriosa que ele não deve ter tido, porque segundo aqui a visão diz que o Senhor depois Ele mesmo veio e restaurou aquele povo, porque Ele tinha uma promessa sobre os seus escolhidos. Nada acontece numa cidade, numa família, numa situação que o Senhor não tenha algo glorioso para edificação e transformação. Sempre igual
Que nada acontece na vida daquele que é crente. Daquele crente. O que é o crente? O crente é aquele que confia. O crente é aquele que adora. O crente é aquele que busca. O crente é aquele que espera. O crente é aquele que não tem dúvida. Esse é o crente. Então toda vez que acontecer algo na tua vida, você pode ter certeza que lá adiante você vai dizer: foi a mão do meu Deus. E no momento eu não compreendia o porquê o Senhor deixou tudo isso acontecer, para que lá adiante o Senhor pudesse me abençoar. Foi o que o Senhor fez com este povo aqui. Foi o que o Senhor fez com este povo no tempo de Amós. Pela uma visão, ele falou ao seu profeta, ele mostrou ao seu profeta o que ele ia fazer com aquele povo. E eu quero que nessa visão, Amós fez, Amós pregou, Amós chorou, Amós orou. Eu creio que Amós deve ter sido um profeta assim a ponto de ter uma visão muito ampla daquele que realmente ia se transformar e daquele que não. Porque como ele tinha perfeitas visões de Deus, Deus também dava perfeição no olhar, no ver. Isso é bom e glorioso, e nós devemos pedir ao Senhor, para que nunca nós venhamos estar no engano. Nunca venhamos estar no engano. E outra coisa, também falando ali, eu pude perceber assim, que muitas pessoas passaram lá em casa, e quando eu falei que a gente estava fazendo, se preparando para estar ali adorando a Deus, cada igreja apresentando algo ali para engrandecer, exaltar o nome do Senhor, as pessoas diziam assim: gente, quem lá ver? Porque tal dia eu ouvi uma pregação assim, e eu gostei, eu entendi, eu compreendi. Até depois, quando a Lola assim foi mandando para as igrejas, que seria transferido, esse ano a gente não vai ter, porque a agenda da prefeitura está toda cheia. E nós não queremos fazer no domingo, a gente quer fazer no sábado. No sábado a gente quer fazer. Então lá eu creio que por fevereiro, porque em janeiro a maioria está viajando, estão de férias. Eu creio que nós vamos estar orando e o Senhor vai preparar em fevereiro para a gente fazer, que vai ter mais igrejas. Não vai ser só as 5 que ia dar. Vai ter mais igrejas que vão estar conosco para engrandecer mais povo. Vão ser chamados, vão ser agraciados, porque isso tudo ali não é para engrandecer igreja nenhuma, mas é para que o povo venha ver a graça de Deus sobre cada ministério. Amém? Glória a Deus. Então por isso que eu digo para vocês, que aqui Amós, quando ele teve essa visão, ele sabia que o Senhor viria com sua misericórdia. Que o Senhor viria com suas misericórdias. E foi tão glorioso que até o pastor Paulo fez uma faixa, uma faixa muito bonita. Fez uma faixa muito linda, nos abençoou com a faixa muito linda. E aí tem que ficar guardadinha lá para o próximo, E hoje nós vamos louvar aqui no louvor, a Louvor vai nos ajudar, vamos louvar. Tem mais irmãs que disserem que aqui para louvar nós não está, mas nós vamos louvar nós. Nós falamos que nós ia louvar o Senhor aqui no louvor de abertura, e nós vamos louvar hoje aqui, mesmo nós em pouca, vamos louvar esse louvor que nós queríamos de abertura estar louvando. Então, amados, eu queria passar para vocês verem assim, olha o amor de Deus, a preocupação de Deus nas nossas vidas. Não é que nós temos, que nós venhamos ter empresa, carro, que nós vamos ter bonança de material aqui. A preocupação do Senhor, o amor do Senhor para nós. Aqui na face da terra é que nós tenhamos vida e vida com abundância. É isso que o Senhor quer.
e vida com santidade, para um dia estar com Ele no lugar onde Ele tem preparado. Porque a alegria de Deus é a nossa alegria. Eu estava ali, eu nunca vi, vocês viram lá no Paraná, né? Eu glorifiquei a Deus porque aqui, pela visão do homem, pela meteorologia do homem, ia ter toda essa parte que ia ser muito, muito terrível, né? Até o vento o Senhor acalmou. A chuva veio como bonança para as lavouras. Lá no Paraná, eu fiquei pensando assim, ó. Eu fiquei pensando assim, por mais que ali invadia uma tristeza muito grande, um desespero muito grande, mas até então, ontem, eram 5 pessoas que tinham deixado este mundo. Eram 5 pessoas que partiram aqui na terra. Olha uma cidade que eu acho que é 13, 14 mil habitantes, não sei, uma coisa assim. Ser essa quantia de pessoas com tudo que fez. Aquilo ali ficou como se tivesse passado assim um trator, alguma coisa assim, ficou aquilo, tem lugares que eu vi, e aquilo ficou picadinho. E essas outras pessoas têm muito no hospital e tudo. Mas o Senhor poupar a vida dessas outras vidas. E se mais alguma for, é pouca perda para Deus. Porque ainda o Senhor tem um plano de salvação para aquela cidade, aquele povo. A gente viu o desespero daquelas pessoas ali, meu Deus, a minha casa, meu isso, meu aquilo. E o Senhor vai dizer, filha, eu poupei a tua vida. Porque tudo isso é perecível. Tudo isso que você perdeste, nada você vai levar daqui. Mas a tua vida em santidade, transformada em corpos celestiais, vai estar junto comigo. Eu pensei dessa maneira. Mas quem está numa situação daquela não pensa dessa maneira. Mas eu creio que o passar do tempo, que eles tenham olhos e ouvidos abertos, mente aberta, para que pense dessa maneira. Porque se nós olharmos, o nosso olhar humano, que a gente viu daquilo, a gente não acredita que só essas 5 pessoas. A gente não acredita. Porque aquilo foi levando, foi varrendo tudo, foi destruindo tudo, ficou picadinho. E o Senhor dá esse livramento. Então eu digo assim, que ainda o olhar de Deus está ali. Destruiu-se o material, destruiu-se tudo que foi construído, mas não destruiu a vida. Não destruiu a vida. E não adianta nós queremos contender com Deus, nós se levantar com Deus, porque ainda Ele vai dizer, meu filho, minha filha, eu poupei a tua vida e tu ainda vai viver, para me conhecer, para um dia ainda estar morando comigo. Então, amados, que nós possamos sim levantar um clamor para aquela cidade, para aquele Paraná, e para muitos mais lugares que aconteceu, que eles vejam dessa maneira, o poupar de Deus naquela cidade. Ali é um milagre. Ali é um milagre do Senhor. Eu creio que Ele tem uma promessa naquele lugar. Amém, amados? Tudo isso é para a honra e a glória do Senhor. Amém, Jesus? Glória a Deus. Temos alguém que gostaria de dar um testemunho nessa noite? Temos ninguém? Então vamos louvar aquele louvor lá? Louva. Bem? Vamos lá? Vamos ler a Sema. A irmã Sema, está faltando a irmã Clemaíris, a irmã Marilei, mas nós está aqui louvando o nome do Senhor nosso, amém? Jesus, glória a Deus, aleluia, Jesus. Poderia pegar? Amém.
Santo, glórias a Ti, ó Pai. Te adoramos e te exaltamos, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus maravilhoso, aleluia, Jesus. Oh, glória, aleluia. Glória, glória. Santo é teu nome, Senhor. Te adoramos e te exaltamos, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Deus
Nós temos voz para louvar, vamos louvar. Nós temos voz para glorificar, vamos glorificar. Temos voz para orar, vamos orar. Né? Que tudo isso agrada o coração do Pai. Amém. Tudo isso agrada o coração do Pai. Amém, Jesus? Amém. Glória a Deus. Vou estar chamando a irmã Janete de oração. Faz uma oração, alô, vai passar para a tia Luísa Loura, já também. Pai Senhor, irmãs, amém. Deus abençoe essa igreja. Glória a Deus em cada coração. Glória a Deus. Nós precisamos, Senhor, mas Deus sabe, onde que põe a sua mão, vai fazer todas as coisas, Senhor. Em nome de Jesus, nós só temos que agradecer a Deus. Aleluia. Mais um dia que nós estamos aqui na sua oração, Pai. Graças a Deus. E sem Ele nós não somos nada. Deus é tão bom. Senhor, que Ele esteja nós presentes. Graças a Deus. Aleluia. Nós só temos que glorificar e agradecer a Deus. Maravilhoso Santo. Deus é tudo na nossa vida. Nós procuramos sempre ser servos de Deus. Abençoar e sempre abençoar as pessoas que precisam. Glória, glória, glória. Obrigada, Senhor Jesus. E as palmas que louvam, Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Graças a Deus. Os irmãos que tiverem as suas Bíblias, Atos, capítulo 10 e o versículo 22 em diante. Graças a Deus. Atos, capítulo 10. Atos é o primeiro livro após o fim dos evangelhos, passa João, já é Atos. Marcos, Mateus, Lucas, João, Atos. Atos, capítulo 10, versículo 22. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Obrigada, meu Deus. Para os irmãos contrários, nós estamos aprendendo juntos. Atos, capítulo 10, versículo 22. Amém? Amém. E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa, e ouvindo as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, o recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jó. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se em seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam juntado. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso, sendo chamado a vir sem contradizer, pergunto-lhe, pois por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: Há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa à hora nona. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este
está hospedado em casa de Simão o curtidor, junto ao mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus tu é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável a quem em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus uniu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder a qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra de Judéia como em Jerusalém, a qual mataram pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, o que fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara. A nós que comemos e bebemos juntamente com ele depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele, que é por Deus, foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creram receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos e ouviam a palavra. E os fiéis que eram de circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se com o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar água para que não seja batizado estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse eles por alguns dias. Amém? Aleluia. Irmãos, podem se sentar? Deus, 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 poder de glória. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Amados, a palavra do Senhor, Cornélio, para os irmãos entenderem, quando o Evangelho foi começado a ser anunciado, havia muito uma discussão entre o que Pedro interpretou de Jesus. Entre os discípulos, na verdade, interpretaram de Jesus. Interpretaram-se que a salvação veio aos judeus. E não havia um consenso de que os gentios, os romanos, os que estavam ao redor, fora do povo escolhido por Senhor, recebessem o Evangelho da mesma forma. Havia muitos que estavam, mercadores e estrangeiros na cidade, se assentavam a ouvir as palavras de Jesus, quando ele estava em matéria conosco. Porém, quando se iniciou o Evangelho, quando se iniciou a difundir, e os estrangeiros ouviram, os samaritanos ouviram, os assírios ouviram, havia contendas dentro das igrejas que foram formadas, porque havia um apreço pela lei. Tanto que, eu não li toda a palavra, mas se os irmãos lerem capítulo 10, quando havia certos animais que os judeus não podiam comer, que estavam na lei de Moisés. E quando Pedro teve uma visão, havia vários animais impuros que desciam, isso antes de chegar a casa de Cornélio, havia vários animais impuros que desciam aos céus, e o anjo do Senhor dizendo: mata e come. E Pedro, respondendo ao anjo, disse: nunca eu, em toda a minha vida, desobedeci à lei de Moisés. E a visão se encerrou e Pedro não sabia o que o Senhor estava querendo dizer. E logo chegando, veio o mensageiro e disse que Cornélio queria ver. Por isso que onde nós começamos a ler, Cornélio vai e fala assim: ele estava jejuando e orando. Cornélio não apenas ouviu a palavra do Senhor, ele não apenas viu o Evangelho do Senhor, ele o seguiu, sentado
provas, sem ver os milagres, sem ver Jesus. Cornélio era como nós hoje. Nós só tínhamos a palavra, nós só tínhamos a história, nós só tínhamos o que os nossos olhos não ouviram, somente o que o nosso coração sentiu a receber a palavra. Aleluia. E Cornélio, sendo um homem romano, ele não tinha, porque não havia na época a Bíblia, havia histórias de boca a boca. E como havia dissensões entre as igrejas, se aceitavam os gentios ou não dentro dos ministérios, Cornélio podia ouvir e receber, e provavelmente ele recebia o evangelho dos seus escravos, dos seus servos, que eram judeus, que iam às sinagogas, onde estava sendo pregado o evangelho do Senhor, ouviam e repassavam a ele. Então ele não tinha algo para estudar, o que ele tinha se dobrasse o seu joelho e jejuar na presença do Senhor, o Senhor ouviria as suas orações. Aleluia. A lista de Cornélio fala, havia há 4 dias ele estava jejuando. 4 dias. Ele orou muita vez. Glória a Deus. Há 4 dias ele estava jejuando. Aleluia, Jesus. Então, quando o Senhor ouviu e disse assim, as tuas esmolas e as tuas orações chegaram, estão guardadas, as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Por que fala que estão em memória diante de Deus? Porque Cornélio, antes de conhecer o Senhor, ele já era um homem bom. Ele não conhecia o Senhor, mas ele praticava as boas obras. Aleluia. Ele não conhecia a bondade, ele não conhecia a salvação, mas ele praticava as boas obras. Então ele estava andando pelo caminho certo. E a igreja, naquela época, distendia, estava irresoluta. Por isso que Pedro reafirma, e nos mandou pregar ao povo, versículo que ele fala onde estão. Versículo 27. Tem um versículo aqui que ele fala. Jerusalém 2. Glória a Deus. 27. Jerusalém 11, né? Sim, não. Versículo 36. Pedro reafirma a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Anunciando a paz por Jesus Cristo, é o Senhor de todos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. De todos. Porque havia o que? A lei. O Senhor veio. Eu vim para todos. Se os irmãos lerem os evangelhos, o Senhor fala, eu vim para sarar aqueles que estão feridos, estão curados. A salvação vem dos judeus, porque Jesus era um homem judeu. A salvação veio dos judeus para todos. Mas o que acontece? Na época havia ainda as leis. Os reis viviam pela lei. E para você deixar alguma coisa que lhe era hábito para algo novo, havia um longo caminho. Então quando o Senhor subiu aos céus, voltou para o Pai, e os discípulos começaram a pregar o
Mas os discípulos ainda sacrificavam, porque era a lei, eles viviam sob a lei. O Senhor aboliu, o Senhor resumiu todos os mandamentos em 2, mas ele seguiu e preservava os 10. Eles ainda não chegavam perto da Arca da Aliança dentro do templo, apesar do Senhor no dia de Pentecostes derramar o Espírito Santo que habitava na arca sobre eles. Mas isso era por quê? Isso era porque nós somos seres humanos. E nós criamos, e alguns que estão conhecendo a palavra, criam adaptações a algo que eles estão acostumados, algo que eles acreditam que ser certo. Eles não, na época de Pedro, eles não interpretavam que o Senhor queria salvar a todas as nações, sem distinção. Eles interpretavam que o Senhor veio aos judeus, ele conseguiu o costume dos judeus, então para você ser salvo, você tinha que se tornar um judeu. E quando Pedro chega a Cornélios e vê que ali existe uma bondade, ali existe um agir do Espírito Santo de Deus, ali existe uma verdade do Evangelho sobre alguém que nunca viu. Aleluia, Jesus. E aí Pedro entendeu a visão. Foi o que a missionária falou antes. A gente não sabe às vezes porque o Senhor falou nosso não, porque o Senhor nos impediu. Só saberei depois quando acontecer. Pedro estava assim, ele teve visão, ele não sabia o que estava acontecendo. Chegou o mensageiro, ele foi até Cornélios. Quando chegou a Cornélios, o Espírito Santo disse: é por isso. Como ouso chamar de impuro aquilo que eu santifiquei? Isso acontece em todas as igrejas. Existem muitas igrejas, existem muitos pastores, existem muitas doutrinas. E algumas doutrinas, sim, afastam do Senhor, muito mais do que aproximam. O missionário estava falando. Essa mulher que veio ali, ela estava dentro da igreja, uma igreja de estudo, mas estava se afastando do Senhor. Por quê? Porque não estava embasada no amor, na palavra, na santificação. Se o Evangelho, a palavra do Senhor não for clara, não se adianta ter doutorado, mais doutorados, se a palavra não entrar no coração. Quando nós procuramos ao Senhor, tudo é muito simples. Nós que complicamos. Amados, na tarde de ontem eu vim aqui, eu chorei, eu disse: Senhor, tudo certo, abri um dia, tudo pronto. Foi tão difícil meu livro, foi tão difícil achar tempo para ensaiar, foi tão difícil colocar as coisas. E o louvor que eu cantei na abertura é o louvor que seria apresentado lá. O que o louvor fala? Ainda que a figueira não floresça, ainda que oliveira minta, todavia eu entregarei. Só que eu estava aqui murmurando, eu estava me lamentando. E muitas das vezes nós estamos assim. Nós estamos igual Pedro, não sabemos o que o Senhor nos mostrou, não sabemos o que o Senhor nos colocou. Nós estamos questionando as decisões do Senhor. E nós nem percebemos isso. Nós não percebemos, porque Pedro não achava que ele estava fazendo algo de errado. Ele literalmente acreditava que para estar na presença do Senhor haveria de seguir os costumes judeus. Então o que o Senhor fez? Ele foi lá: a santidade em todos os povos, a santidade em todas as culturas, a santidade em toda pessoa. O povo do Senhor tem muitas facetas, mas segue o mesmo caminho. É a mesma coisa que muita gente fala: mas todo mundo sabe que é crente pela maneira de se vestir. Não é necessariamente isso. Todo
crente sabe o que agrada e o que não agrada ao seu Senhor. E existem várias maneiras de agradar ao Senhor. Nós o agradamos nas ofertas, nós o agradamos nas orações, nós o louvamos com louvores, nós agradamos nos nossos sacrifícios, no nosso jejum, na nossa obediência, no nosso zelar, no nosso ofertar, no nosso oferecer. Há vários caminhos que levam a Deus. Aleluia, glória a Deus. Não é porque uma determinada doutrina disse que é certo, que é o único jeito de chegar à presença do Senhor. E como nós descobrimos isso, nós vamos igual Pedro, nós vamos confiando no Senhor. E aí o Espírito Santo faz agir e ele faz mostrar. Porque no versículo último estava o quê? E os fiéis que eram de circuncisão, que é o costume judeu, versículo 45. Todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também aos gentios. A circuncisão era a marca da promessa de Moisés, de Abraão, era a marca da promessa. Eles acreditavam que tinham que ser circuncidados para ter a marca da promessa, para receber o Espírito Santo. E eles se maravilharam. Amados, então, se houver alguma dúvida sobre como nós estamos caminhando na presença do Senhor, como nós estamos nos comportando na presença do Senhor, se nós temos que mudar as nossas orações, nós temos que mudar o nosso jeito, se nós temos que nos entregar mais ao Senhor, daqui é a orientação da palavra. Fulano falou, não porque Fulano falou, não porque. Ninguém falou para Cornélio que havia de jejuar 4 dias para o Senhor responder. Mas ele jejuou 4 dias. Ninguém falou que ele tinha que dar esmola, mas ele deu esmolas. Aleluia. Cornélio era um homem ímpio. Ele ouviu falar de uma bondade, ele ouviu falar que aquilo era melhor do que o que ele estava vivendo, era melhor e ele o seguiu. E assim ele e a sua casa foram salvos. E ele serviu de exemplo para o Senhor fazer o que ele quiser, a qualquer momento, fazendo qualquer coisa. Tira, põe, ensina e coloca como vaso santo. Aleluia, glória a Deus. É assim que funciona. Nós não podemos limitar o agir de Deus. Nós não podemos limitar as obras do Senhor. Nós não podemos limitar os planos dele. Se o Senhor diz um não, ele tem um motivo. Se o Senhor diz um sim, ele tem um motivo. Se ele muda a nossa vida de cabeça para baixo, ele tem um motivo. E ele sabe que as coisas melhores são para nós. Mesmo que aparentemente pareça errado. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas nós temos que estar aqui confiando no Senhor e buscando o discernimento dele. Não ouvir aos outros. Se Pedro ouvisse que não é costume, que ele fala no início, não é costume em homem judeu a chegar-se à casa de estrangeiros. Mas Deus mostrou que não chega nenhum homem comum. Ele foi ouvindo ao Senhor, não ouvindo a lei, não ouvindo os que falam, ele foi ouvindo ao Senhor, para não chamar nenhum homem comum. Amém, amados? Não sei porque o Senhor resolveu ministrar essa palavra hoje, mas que nós sejamos mais sensíveis ao ouvir o que o Espírito Santo nos fala para mudar, que o Espírito Santo nos fala para transformar, que Ele tire as dúvidas do nosso coração, que nós não sejamos enganados por Satanás. Amém? As palmas do Senhor. Graças a Deus. E aí vocês perceberam que quando Cornélio ele estava orando e o Senhor disse para ele, numa visão que era para chamar
a Pedro, ele disse, vai chamar Pedro, que Pedro vai ensinar a minha palavra para você. E você vai... E Pedro não sabia o que ele Pedro não sabia nada, né? Vai ensinar a minha palavra para você. Como a diaconisa Laura falou. Dentro de Cornélio havia um anseio de conhecer a palavra do Senhor, de conhecer, de saber esse amor que ele sentia. Porque alguém que está ali jejuando, orando, dando esmola, ajudando o povo, porque tem muito amor. Muito amor. E o Senhor contemplou tudo aquilo. O Senhor contemplou tudo aquilo. Então Pedro, quando Pedro chegou ali, foi tanta glória, tanta alegria, que a presença de Deus foi tão grande que muitos foram batizados, né? Muitos, juntamente com toda a família de Cornélio, toda a sua casa ali, diz ali que toda a família dele desceram as águas, batizaram nas águas espiritual e com o batismo do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, né? Que Deus tem para nossas vidas, e às vezes a gente só olha aqui e não vê, né, os lados que o Senhor está nos apresentando, para que Ele possa encaixar nós de acordo no caminho que Ele quer que nós venhamos andar. Amém? Glória a Deus. Vamos levantar de pé, vamos estar orando, vamos agradecer a Deus, né, por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele vai fazer. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus pelo dia de ontem, por esse dia, pela vida de cada um, pela vida daqueles que estão conosco. Ali eu sei que o Senhor entrou nos lares com a sua palavra. Eu sei que aquilo que nós não pudemos transmitir, que nós não pudemos através da do nosso falar, fazer claramente aquilo que o Senhor está falando na palavra, que o Espírito Santo possa dar esse discernimento a cada um. Amém? Glória a Deus. Pai de poder e de glória, Senhor, nós te agradecemos, meu Deus e meu Pai, pela tua palavra, Senhor. Eu te agradeço pela tua igreja que está aqui, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por tudo aquilo que nós preparamos, Senhor, e tu, Senhor, nos parou, Pai. E ainda não, Pai querido, Pai, o teu não prevalece, Deus. Mas nós não nos entristecemos não, Senhor, porque algo de maravilhoso, Senhor, tu tens, Pai querido, para fazer, Senhor, daqui, Senhor, até o próximo, Pai, encontro, Senhor, meu Deus e meu Pai, até o próximo dia, Senhor, que tudo isso que está no nosso coração, Pai, pela tua graça, pelo teu poder, pela tua vontade, pelo teu querer, Senhor, irá se cumprir, meu Deus. Pai amado, aqueles que estão, Pai glorioso, estão cultuando conosco, Deus, que essa palavra, Senhor, meu Deus e meu Pai, seja a restauração da vida deles, seja a transformação da vida deles, Pai, seja o altar deles mudado e transformado, Pai, santificado, Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai querido, a Eliane, Pai, aquela vida de onde tu colocou dentro da minha casa, naquela distância, Senhor, meu Deus, que ela ouviu a tua palavra, Senhor, que ela guardou no teu coração, Pai, e de que, Pai querido, daquele momento em diante, Senhor, ela possa ter um discernimento claro, Senhor, meu Deus, não da parte do homem, mas da tua parte, através do teu Espírito Santo, Pai, e que não seja diferente com toda a tua igreja, Pai, que possamos um dia, Pai, ser chamado a igreja genuína, Pai amado e santo, aquela que te adora, em espírito e verdade, aquela, Senhor, que chora, Senhor, com verdade, que clama com verdade, que confia com verdade, que espera com verdade, que espera sem duvidar, Senhor, e que crê, Senhor, que tu és o único Deus, amado Deus, e que tu és o Deus dos pequenos, que tu és o Deus dos humildes, Senhor. Pai amado e santo, como Pedro não entendia
Senhor, pelo livramento, Deus. Eu te agradeço, meu Deus, e abençoa a tua igreja. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém, Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Porque